Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa videoaula. Nesse vídeo, nós vamos fazer a transformação no campo data do pedido da nossa base de dados da pizzaria. Em nosso arquivo ARFF, nós temos o primeiro campo, que é a data do pedido, e perceba que ele está com o tipo nominal. Quer dizer que ele vai fazer a contagem de acordo com a quantidade de vezes que aparece na base de dados. A data 7/10/2011 são 23, quer dizer que foram feitos 23 pedidos nesse dia. No dia 8/10 foram 27, no dia 9/10/2011, 14 e assim por diante. E nós precisamos que esse atributo data do pedido ele fique em formato de data. Aqui ele está em formato nominal. Nós precisamos fazer uma transformação nesse atributo para que ele fique com esse formato. E quando eu faço a importação desse atributo do arquivo CSV, ele coloca como nominal. Então, nós vamos precisar fazer uma pequena correção no nosso arquivo ARFF. E isso é feito de maneira manual. Conforme você pode ver que eu estou com o arquivo pedidos ARFF aberto. E note que ele coloca essa chave, quer dizer que existem todos esses valores possíveis. Então, o que eu vou fazer é selecionar todos esses valores, eu vou apagar ele. E o tipo de dado desse atributo eu vou colocar como date. E aqui eu vou colocar o formato. Perceba que essa data está no formato de ano. Então, eu vou colocar 4Y, que indica o year. Depois eu vou colocar o mês, esses dois M's maiúsculos e dois D's minúsculos. Então esse que é o formato que eu preciso colocar para que ele consiga entender essa data no formato específico date. E o ECA utiliza essa classe do Java, que é o Simple Date Format, para fazer as formatações das datas. E eu vou deixar no material dessa aula o link para essa página, que é da documentação oficial aqui da Oracle, e aqui você tem os formatos que você pode utilizar. E caso você queira fazer uma formatação diferente nos dados, é só você seguir essa tabelinha. Como, por exemplo, o Y em letra minúscula equivale ao year. Então, se eu coloco 4Y, quer dizer que ele vai pegar os 4 valores do ano. Na base de dados nós temos 2011. Então são 4 valores, por isso que eu coloco o Y minúsculo. Depois nós colocamos dois M's, que é o month in year, o mês no ano. E aqui se você coloca dois M's, ele vai gerar com duas casas. Por exemplo, mês 07, mês 10, mês 08, que é o que nós temos na nossa base de dados. E depois nós colocamos dois Ds minúsculos, que é o dia no mês, que é um valor numérico. Então, nós colocamos dois Ds porque eu quero duas casas. Depois que eu faço essa alteração no arquivo ARFF, vamos clicar aqui no salvar. Vamos voltar aqui no ECA, clicar no Open File de novo para recarregar o arquivo. Eu vou chamar aqui o pedidos ARFF. E perceba que agora, quando você clica na data do pedido, ele tem o mínimo e o máximo. Se eu clicar aqui no Edit, ele está com a data na formatação correta, porém ele está aparecendo todos esses valores, que é a data transformada em milissegundos, que a classe Simple Date Format vai armazenar a data em milissegundos. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse tipo de armazenamento do Simple Date Format. Caso você queira mais detalhes, você pode acessar aquele link que eu passei e ver melhor como que funciona esse tipo de dados. Em resumo, esse aqui é um dado do tipo float. Perceba que se você clicar aqui no valor total, que ele é um dado numérico, ele apresenta as mesmas características, o valor mínimo, o valor máximo, a média e o desvio padrão. Aqui também, ele tem as mesmas características, a data mínima, a data máxima, a média e o desvio padrão. Se eu clicar aqui em Classify, eu vou escolher aqui um algoritmo J48, só para você ter uma ideia de como está funcionando esses dados relacionados à data. Eu vou clicar aqui no Start.
E não importa muito aqui o que nós estamos fazendo com esse J48, que nós estamos fazendo um processo aqui de classificação. Perceba que aqui existe a árvore de decisão que esse algoritmo gera. E eu vou subir aqui, onde ele vai pegar a data do pedido. E perceba que ele coloca o seguinte, ó, onde tem a data do pedido. Se a hora do pedido for 18h10 e a data do pedido for menor do que esse valor gigante aqui, e se a data do pedido for maior do que esse outro valor gigante, então ele não está utilizando essa data conforme nós temos aqui. Se a data for dia 7/10/2011, ou se a data for 8/10/2011, ele está usando esse valor numérico que está aqui, que é a data em milissegundos. E como você pode observar aqui, fica bem difícil de você fazer o entendimento de como que você pode interpretar esse valor. Que esse valor aqui está uma data ali em milissegundos, fica difícil você saber que dia que é. Eu vou escolher aqui outro algoritmo, que é um algoritmo que vai gerar regras, vai ser aqui o JRIP. Perceba essa aqui, se a hora do pedido for 20h18, aqui ele está colocando esse valor de 20h18 porque a hora do pedido é um atributo nominal, como se fosse um string. E a data do pedido for maior do que esse valor gigante. Aqui tem uma outra regra com outro valor aqui. Então é difícil você interpretar esses valores. Então por isso que nós vamos fazer uma transformação nessa data do pedido para que fique mais fácil de nós conseguirmos fazer análise. E mais uma vez, não se preocupe com esses resultados que eu mostrei do J48 e do JRIP, é só para você ver como que o ECA ele trabalha com esses atributos do tipo data. Ele considera como se fossem valores numéricos. E nesse atributo que tem a data, nós temos o ano, o mês e o dia. Como essa base de dados ela é bastante pequena, ele tem as vendas que foram feitas no mês 10, no mês 11, no mês 12 do ano de 2011, e ele pega também o mês 1 e o mês 2 de 2012. E ele inclusive tem aqui alguns dados aqui em 2015, mês 2 de 2015. Então, como a variabilidade do ano e do mês é bastante pequena, fica inviável você, por exemplo, tentar encontrar um padrão por mês, porque você precisaria ter vários meses, talvez uns 5, 6 anos dessa base de dados, para você encontrar padrões por ano e padrões por meses. Como aqui nós temos, por exemplo, somente outubro, novembro, dezembro de 2011. Eu não tenho mais nenhum outro mês de outubro, novembro e dezembro de algum outro ano que seja diferente de 2011. Então não é muito interessante você fazer uma conversão para você encontrar padrão por ano e por mês, porque eu tenho poucos dados. Então o que nós vamos fazer será converter essa data do pedido para dia da semana. Ou seja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E a ideia vai ser tentar encontrar algum tipo de padrão nas vendas com base nos dias da semana. Então nós vamos converter essa data que está nesse formato de ano, mês e dia para um formato que eu tenha o dia da semana. E para isso nós vamos consultar essa nossa tabelinha. Perceba que eu tenho essa linha com esse padrão E, que é a letra E, que ele coloca Day, Name in Week. Por exemplo, Tuesday, que é terça-feira. Então ele vai colocar os dias da semana em um valor de texto, vai ser um atributo nominal. E para nós fazermos essa conversão é bastante simples. Eu vou clicar aqui no Choose, no filtro. Ele tem o Change Date Format. Aqui eu só clico nas opções e você vai colocar o índice do atributo que você quer alterar. Nesse caso, nós queremos o primeiro atributo. Eu coloco o valor 1 ou aqui eu posso colocar First. Aqui lembrando que se você clicar em More, você sempre vai ter mais informações. É sempre importante ler esses dados, que ele tem dicas bem importantes sobre como você utilizar cada filtro. Aqui nós temos o Date Format. Clicando aqui, ele vai abrir
esse Weka GUI Simple Date Format Editor. Então aqui você vai colocar qual que é o formato que você quer que a data fique, com base naquela tabela. Como eu quero o dia da semana em valor de texto, eu vou colocar um E, clico no Apply, fecho aqui a janelinha, perceba que ele colocou um E. Sempre cuide com esse índice do atributo, que às vezes é comum você colocar errado ou esquecer de colocar, e ele fazer alteração em outros atributos. Clicando no OK e clicando no Apply, perceba que ele mudou um pouquinho os valores e perceba que ele ainda está com valor float. E lembrando que quando você utiliza data no Weka, ele sempre vai ser um atributo do tipo float. Vamos clicar aqui no Edit e perceba que interessante que ele já colocou os dias da semana na formatação. Então, sexta, sábado, domingo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e assim por diante. Então, ele já fez essa conversão, só que se eu aplicar um algoritmo de regra de associação, ou um J48 ou um JRIP, como nós fizemos anteriormente, vamos fazer um teste aqui com o JRIP novamente. Perceba que ainda ele está usando a data do pedido como se fosse um valor numérico. Então, eu não vou conseguir ainda utilizar esse atributo para aplicação de regras de associação, porque os valores eles ficam bem complicados para você interpretar. Então, o que nós precisamos fazer agora é converter esse atributo, que é numérico, para um atributo nominal. Então, nós vamos clicar aqui em Choose, para escolher um novo filtro. E existe esse filtro, que é chamado o Numeric to Nominal. Então, ele vai converter de um número para string, para nominal. Então, aqui nós vamos colocar o índice do atributo que nós queremos. Cuide que aqui ele está marcado first-last. Quer dizer que ele vai fazer do primeiro até o último. Então, se você clicar sem querer, por exemplo, no aplicar, ele vai fazer a transformação de todos os atributos. Então, aqui nós vamos apagar, deixar aqui em first, clicando no OK, clicando no Apply, e perceba que ele fez essa transformação corretamente. Na quinta-feira, 290 pedidos, na sexta, 426, no sábado, 576, no domingo, 343, na segunda-feira somente 15. A pizzaria ela não abria na segunda-feira, na verdade, então acho que deve ter tido uma segunda-feira, que provavelmente era algum feriado, alguma coisa do tipo, que teve essas vendas. Na terça-feira, e a quantidade na quarta-feira. Então, agora nós já temos o nosso atributo convertido de numérico para nominal. Agora, se eu clicar aqui em Associate, vamos rodar o JRIP novamente. E agora perceba que a data do pedido ele está tratando como nominal. Veja que nessa regra, and data do pedido igual a domingo. Aqui também. E a data do pedido igual a domingo. Então, fica bem mais fácil para você fazer algum tipo de interpretação nesses dados, agora que ele já está transformado de numérico para nominal. E esse processo que nós fizemos, ele faz parte da transformação. Então, nós inicialmente fizemos a seleção, aí nós pulamos aqui para a transformação. Nós fizemos uma conversão do atributo no formato de data, que na verdade ele é um numérico no Weka, para um atributo nominal dividido pelos dias da semana. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós fizemos a transformação na data do pedido. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar com os próximos atributos. Obrigado e até lá!